Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre conectivo, o que eles são, para que servem e, além disso, vou dar umas dicas importantíssimas de como utilizá-lo na sua redação. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani e como professora de redação eu tenho a obrigação de te falar o brilho especial que o conectivo traz para a sua redação. Os conectivos, eles são muito importantes para a coesão textual. Mas primeiro, vamos entender o que são conectivos. Bem, são palavras ou pequenas expressões que conectam, ou seja, ligam períodos ou parágrafos e, como consequência, trazem um certo ritmo para o seu texto. No Enem, os conectivos eles te ajudam a aumentar a nota na competência 4, que é justamente a competência responsável por avaliar a coesão textual. Então, ao invés de escrever frases simples, você tem que escrever frases mais complexas com conectivos. E existem diversos tipos de conectivos, diversas classes, e falaremos dela aqui nesse vídeo. Preste atenção! É muito importante você evitar repetir conectivos. Por quê? A banca ela vai avaliar se você tem um vasto conhecimento, ou seja, se você possui um bom repertório de conectivos. Sim, então você vai ter que dar conta de ter um bom repertório sociocultural e também um bom repertório de conectivos. Difícil, hein? Eu não sei se você já notou, mas a redação ela não começa com conectivo. Por quê? Como eu já disse, conectivos servem para ligar, certo? Conectar. Então, a sua primeira linha ali da sua redação, a primeira frase da introdução, ela não está conectando com nada acima. Então, por isso que não tem como começar com um conectivo. Mas na parte da tese e da contextualização, você deve sim utilizar conectivos. Vamos supor que você fez ali a sua introdução utilizando um filme. Você tem que utilizar alguma expressão para fazer a ponte entre a parte da ficção e o assunto, o tema da redação. Então, vamos ver um exemplo. No filme Batman Begins, os pais do protagonista são mortos em um assalto na violenta Gotham City. Após o trauma, Bruce Wayne decide promover justiça com as próprias mãos a fim de combater a criminalidade. Entretanto, fora desta grande produção cinematográfica, os justiceiros são uma realidade no Brasil. Dessa maneira, o aumento de pessoas que fazem o papel da polícia é um sinal para um grave problema no país: aumento da insegurança e ineficácia das políticas públicas de segurança. Perceba que eu utilizei a frase "fora desta grande produção cinematográfica" para poder trazer o filme para a discussão. Como eu disse, existem vários tipos de conectivos, e o primeiro que vamos tratar aqui são conectivos de prioridade ou de relevância. Os mais utilizados são primeiramente, em primeiro lugar, em primeira análise, antes de tudo e sob um primeiro olhar. Esse tipo de conectivo, ele geralmente é utilizado para iniciar o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos olhar um exemplo de uma redação nota 1000 do ano de 2017. Em primeira análise, o descaso estatal com a formação educacional de deficientes auditivos mostra-se como um dos desafios a consolidação dessa formação. Aqui está como exemplo só o tópico frasal do desenvolvimento 1. Também existem os conectivos de adição, como além disso, ademais, outro sim, também. Esse tipo de conectivo de adição, ele geralmente é utilizado para iniciar o desenvolvimento 2. O autor dessa redação nota 1000, ele iniciou o segundo parágrafo de desenvolvimento da seguinte forma: além disso, a ignorância social frente à conjuntura bilíngue do país é uma barreira para a capacitação pedagógica do surdo. Existem também os conectivos que trazem a ideia de resumo. Eles são utilizados no finalzinho ali do parágrafo para poder fechar a argumentação. Exemplo: dessa forma, dessa maneira, desse modo, nesse sentido. Vamos observar mais um exemplo para ver esse tipo de conectivo na prática. Dessa forma, torna-se evidente o distanciamento causado pela inexperiência dos indivíduos em lidar com a mescla que forma o corpo social a que possuem. E é claro que não poderia ficar de fora dessa lista os conectivos de oposição. Os mais utilizados são mas, porém, entretanto, todavia, no entanto. Vamos ver mais um exemplo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU, assegura a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar social. Entretanto, o precário serviço de educação pública do Brasil e a exclusão social vivenciada pelos surdos impede que essa parcela da população usufrua desse direito internacional na prática. E para finalizar a redação, a gente utiliza conectivos do tipo conclusivo,
como portanto, o logo, conclui-se, enfim. Exemplo, logo, medidas públicas são necessárias para alterar esse cenário. E como todos já sabem, na conclusão, o Enem te obriga a criar uma proposta de intervenção. É uma solução para o problema que você apresentou durante a redação. Um dos elementos que o Enem cobra dentro desse plano de ação é a finalidade. Tem um vídeo aqui no canal explicando direitinho tudo o que você precisa fazer na conclusão. O link vai estar aqui na descrição e também passando nos cards. Eu nunca lembro qual é o lado. Enfim, para introduzir a finalidade, a gente precisa utilizar um conectivo de finalidade. Temos vários. Tem o afim de, com finalidade de, com propósito de, com objetivo de, para, com intuito de. Vamos ver isso na prática. O Ministério da Educação e Cultura deve realizar a inserção de deficientes auditivos nas escolas, por meio da contratação de intérpretes e disponibilização de vagas em instituições inclusivas, com o objetivo de efetivar a inclusão social dos indivíduos surdos, haja vista que a escola é a máquina socializadora do Estado. Todos os exemplos de redação que eu utilizei até agora foram redações nota 1000 do ano de 2017 e o tema foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos. Lembrando, gente, que em um parágrafo você pode ter diversos conectivos de vários tipos. Lembra do exemplo de introdução utilizando o filme do Batman que eu falei lá no início do vídeo? Então, veja quantos conectivos tem esse parágrafo de introdução. Eu realmente espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Pode deixar sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like. E se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. E nos encontramos no próximo vídeo. Beijos e tchau!